Não faça isso após postar seus vídeos no YouTube. Você passou dias, talvez semanas planejando, gravando e editando seu novo vídeo. Você otimizou o título, criou uma thumbnail magnética e finalmente clicou em publicar. A adrenalina sobe, você começa a dar F5 na página e é exatamente aqui que 90% dos criadores de conteúdo cometem erros fatais. O que você faz nos primeiros minutos e horas depois de enviar um vídeo para o YouTube pode ser a diferença entre um vídeo que viraliza e um que morre em menos de 24 horas. Muitos criadores, na ânsia de ajudar o algoritmo, acabam na verdade sabotando o próprio trabalho. Mas nesse vídeo eu vou te revelar as 8 coisas que você nunca deve fazer na fase de pós-publicação de um vídeo. Ao evitar esses erros, você vai deixar o algoritmo do YouTube trabalhar a seu favor, garantindo que seu conteúdo tenha o alcance e a vida longa que ele merece. Fica comigo até o final, porque o 8º erro é um que quase todo mundo comete achando que está ajudando. Bora começar! Começamos com o erro movido pelo perfeccionismo ou pela vergonha. Você posta um vídeo, ele não tem as visualizações que você esperava e a primeira reação é: vou apagar o vídeo, tá manchando meu canal. Não faça isso. Por que apagar um vídeo é tão prejudicial? Cada vídeo que você posta é um ativo de dados. O algoritmo usa até os vídeos com poucas visualizações para aprender sobre seu conteúdo, para aprender sobre seu estilo e sobre seu público. Ao apagar um vídeo, você literalmente destrói dados valiosos que ajudam o YouTube a te entender. Além disso, existe o fenômeno do sleep hit, o sucesso adormecido. Já perdi a conta de quantas vezes vi criadores contando que um vídeo esquecido, com poucas views, de repente foi descoberto pelo algoritmo 6 meses ou até um ano depois. E o vídeo viralizou, trazendo milhares de inscritos, milhares de views. Se você tivesse apagado esse vídeo, essa oportunidade nunca existiria. A única razão real para deletar um vídeo é se ele te colocar em risco de receber um strike. Fora isso, deixe-o lá. Pense nele como uma semente que pode brotar a qualquer momento. A segunda coisa que você nunca deve fazer é comprar visualizações ou inscritos. E isso deveria ser óbvio, mas precisa ser dito em toda conversa sobre crescimento. Em um momento de desespero, a tentação de recorrer a serviços que prometem números rápidos pode aparecer. Nunca, jamais faça isso. Isso não é um erro estratégico, é uma violação direta dos termos de serviços do YouTube. O sistema do YouTube, bem como sua inteligência artificial, são extremamente sofisticados e detectam essa atividade. As visualizações vêm de bots, com 0% de retenção, o que sinaliza ao algoritmo que seu vídeo é péssimo, matando seu alcance orgânico instantaneamente, além do risco real de ter seu canal deletado para sempre. Não existe atalho para construir confiança e uma comunidade real. O crescimento orgânico baseado em um bom conteúdo é o único caminho. A terceira coisa que você nunca deve fazer é desativar os anúncios nas primeiras 24 horas, pois isso tudo é uma lenda muito famosa no YouTube, que infelizmente muita gente faz e se arrepende depois. A teoria diz que, sem um anúncio inicial, mais pessoas assistiriam ao seu vídeo, a retenção seria maior e o algoritmo impulsionaria mais o seu vídeo. Isso tá errado e pode te custar muito dinheiro. A realidade é que um anúncio pulável de 5 segundos não é o que define se um espectador fica ou vai embora do seu vídeo. O que define isso é a qualidade do seu gancho. Se a sua introdução não for magnética, não for boa, o espectador vai sair com ou sem anúncio. Pense no lado financeiro. As primeiras 24, 48 horas são o horário nobre do seu vídeo, quando seus inscritos mais fiéis assistem. Ao desativar a monetização, você abre mão dessa receita gerada pelo público mais qualificado. Não deixe esse dinheiro voando por aí por causa de um mito. Ou seja, monetize seu vídeo desde o primeiro segundo. A quarta coisa que você nunca deve deixar ou esquecer de fazer é responder aos comentários o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 24 horas. O algoritmo se importa muito com a velocidade do engajamento, a rapidez com que as interações acontecem nas primeiras horas de um vídeo. Pense no tempo de resposta em 3 níveis de prioridade, todos com foco em agradar tanto o algoritmo quanto as pessoas. O nível 1 seria a hora de ouro, ou seja, as primeiras 2 horas, prioridade máxima, e o impacto é altíssimo. O que acontece aqui? As primeiras interações no seu vídeo, likes e comentários especialmente, são um sinal poderoso para o YouTube de que seu conteúdo está gerando uma reação imediata. Quando você responde a um comentário rapidamente, você tem a chance de transformar uma interação em várias. A pessoa responde de volta, outras pessoas entram na conversa. Isso multiplica o número de comentários, o que amplifica enormemente esse sinal positivo inicial para o algoritmo. Minha recomendação é:
Se possível, esteja online e dedicado a responder tudo na primeira hora após a publicação. E o nível 2 seria o dia de ouro. São as primeiras 24 horas, a prioridade é alta e o impacto algorítmico é de médio a alto. O que acontece? As primeiras 24 horas ainda são o principal período de avaliação do YouTube. Novos espectadores que chegam ao vídeo e veem um criador ativo nos comentários se sentem muito mais propensos a se inscrever e a comentar também. Uma seção de comentários ativa é um forte indicador de uma comunidade saudável. Então, mesmo que você não consiga responder na primeira hora, faça um esforço para responder a todos os comentários dentro do primeiro dia. E o terceiro nível é a manutenção da comunidade, após as 24 horas. O impacto algoritmo é baixo para impulso inicial. O que acontece? Depois do primeiro dia, o impulso inicial já foi, em grande parte já está decidido. No entanto, responder aos comentários mais antigos ainda é extremamente importante, mas o foco muda. O objetivo principal agora não é mais sinalizar para o algoritmo, e sim construir a lealdade da comunidade. A pessoa que comentou 3 dias depois e recebeu uma resposta se sentirá valorizada e terá uma chance muito maior de se tornar uma fã recorrente do seu canal. Resumindo esse tópico, o tempo máximo ideal para responder a um comentário, visando o maior impacto para o impulso inicial no algoritmo, é dentro das primeiras 24 horas. Mas faça um esforço para responder até as 2 primeiras horas. E a quinta coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é ignorar o SEO do seu vídeo. Essa sigla SEO, SEO, significa Search Engine Optimization. Traduzindo, fica otimização de mecanismos de busca. Seu trabalho de otimização para buscas deve ser feito antes de publicar. O título, a descrição e as tags são o pacote de dados que o algoritmo analisa para indexar seu vídeo. O erro que muitos cometem depois de publicar é, ao ver um desempenho inicial baixo, entra em pânico e altera drasticamente todo o SEO. Muda o título, reescreve a descrição, troca as tags. Isso pode confundir todo o processo de indexação do algoritmo. Correções pontuais, como um erro de digitação, são aceitáveis, mas evite fazer uma reforma completa no SEO nas primeiras 24 a 48 horas. Confie no seu planejamento. E a sexta coisa que você não pode fazer é passar muito tempo sem publicar. Esse é um erro de médio prazo que começa logo após você postar um vídeo. O YouTube está sempre tentando entender sua frequência para saber quando esperar seu próximo conteúdo. Depois de postar um vídeo, o pior que você pode fazer é relaxar e pensar que a missão está cumprida. Na verdade, a contagem regressiva para o próximo vídeo já começou. Manter uma consistência, seja um vídeo por semana ou a cada 10 dias, é um dos sinais mais fortes de que você é um criador sério. Se você não tem tempo para vídeos longos, publique um vídeo short para manter o canal ativo. O algoritmo recompensa a consistência. E a sétima coisa que você não pode de jeito nenhum é deixar para fazer sua miniatura e título depois. Faça sua thumbnail e título antes de começar a gravar seu vídeo. Essa atitude de deixar para depois faz com que muito criador de conteúdo acabe não dando muita atenção para a thumbnail e para o título. Muitos criadores, na pressa de seguir o calendário, publicam um vídeo com um título qualquer e uma thumbnail provisória, pensando, depois eu arrumo. Não faça isso. As primeiras horas são as mais importantes. Seu vídeo nunca mais terá um segundo lançamento. Publicar com uma thumbnail e títulos fracos é como inaugurar uma loja com a fachada em obras. Você está desperdiçando a chance de causar a melhor primeira impressão no seu público mais fiel. E em um público novo também. Seu título e sua thumbnail devem ser prioridade máxima e estar 100% pronto antes de você clicar em publicar. Aproveitando esse gancho da thumbnail, e eu sei que fazer uma dá muito trabalho, e se eu te dissesse que existe um atalho poderoso para isso? Uma forma de criar miniaturas de altíssimo impacto em poucos minutos usando a tecnologia como sua arma secreta, mesmo que você não seja um gênio do design. Pois é exatamente sobre isso que eu falo em 2 vídeos especiais que eu preparei para você. Aqui na esquerda está o vídeo Essa IA faz thumbnails sozinha. Nele eu mostro o passo a passo completo de uma das melhores inteligências artificiais para criar thumbnails hoje. E aqui na direita está o outro vídeo de título Thumbnails com IA. Minha recomendação, abra os 2 em novas abas para assistir assim que terminar esse vídeo, porque o que eu mostro lá vai economizar horas do seu trabalho. Os links estão na descrição. E por fim, a 8ª coisa que não devemos fazer. Um erro que muitos cometem achando que estão ajudando o algoritmo.
Não fique assistindo ao próprio vídeo. Você publica o vídeo e começa a assisti-lo repetidamente, em diferentes contas ou pedindo para amigos fazerem o mesmo, para inflar as visualizações iniciais. O sistema do YouTube é extremamente inteligente. Ele identifica e filtra visualizações do mesmo IP ou com comportamento suspeito. Na melhor das hipóteses, essas views não serão contadas. Na pior, o YouTube pode interpretar como uma tentativa de manipulação e limitar o alcance do seu vídeo. Além disso, é um hábito que só gera ansiedade e não te ajuda em nada. Use esse tempo para interagir nos comentários ou planejar seu próximo conteúdo. Então, como vimos, o trabalho não termina quando você clica em publicar. A fase de pós-publicação é sobre paciência, interação estratégica e principalmente evitar a autossabotagem. Ao evitar esses 8 erros, você dá ao seu vídeo a melhor chance possível de sucesso a longo prazo. Qual desses erros você já cometeu sem saber? Me conta aqui nos comentários, bora conversar. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder mais nenhuma estratégia. E já que você já sabe o que não fazer, que tal aprender em detalhes o que fazer para que seus vídeos não morram depois das 24 horas? Esse é o tema do vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Clique nele e eu te vejo lá. Muito obrigado por assistir, até a próxima e valeu!